Sejam muito bem-vindos à nossa live do dia útil. Deixa eu ajustar esse negócio aqui, né? Porque, vim correndo. Vai, não vai, vai, não vai. Foi, ótimo. Bom, desculpem o atraso, mas o paciente é sempre a nossa prioridade número 1. Eu sou o Antônio Ostrovski, você está na nossa live do dia útil. E hoje vamos falar, vamos não, porque eu que vou falar, é um monólogo, a força das palavras. Não sei se vocês viram a sequência que eu postei há um tempo atrás, aí no Stories, um tempo atrás hoje, botar um pouco, situar aí um pouco vocês no tempo, sobre uma música do Offspring que fala, que o vocalista fez dedicando para a namorada que morreu no acidente. E a letra da música, ela é realmente muito bonita se você para entendê-la, para ler e compreender o que ele fala, qual que é a entrega dele naquela letra. A live não é sobre o Offspring, a beleza das palavras que ele fez, mas as palavras têm muita força. Esse que é o ponto central. Você pode, com as suas palavras, expressar os seus sentimentos, se comunicar com os outros, levar ali dar um apoio para alguém, um agradecimento, da mesma forma, na mesma medida em que você pode destroçar alguém. Você pode acabar com uma pessoa apenas por meio das palavras. E isso é muito, muito impressionante, é muito forte, porque a depender da situação, de quem fala e quem ouve, a palavra tem tanta força que ela pode destruir o indivíduo em caráter permanente. É colocar uma crença numa pessoa quando diz: você não tem capacidade para nada, você não sabe fazer nada certo, está tudo errado, presta atenção no que você está fazendo. Esse tipo de comportamento, esse tipo de linguajar, se feito desde a infância, e quem vai fazer isso? Os próprios pais. Se feito desde a infância, você constrói um indivíduo totalmente inseguro, que não consegue confiar no seu próprio esforço, no seu próprio trabalho, que não percebe o seu próprio tamanho, suas capacidades, sua potência. Então, as palavras, elas têm um poder muito forte sobre o ser humano. Ela fere mortalmente alguém a depender do tom. Eu já falei sobre a questão da comunicação. Você pode dizer o que você planeja de várias formas diferentes. Existem, por exemplo, boa noite. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? É bem diferente se eu dissesse: boa noite, como é que vocês estão? Todos maravilhosos? Veja, é o mesmo tipo de cumprimento, certo? É um boa noite. Mas a forma como você externaliza isso vai impactar no outro indivíduo. E a depender do momento em que o outro está, isso vai bater mais forte, mais fundo, mais dolorido. Então, quando nos comunicamos, quando escolhemos ali as palavras para aquela pessoa, nós temos uma responsabilidade enorme, muito séria, porque é uma outra alma inteira que está ali diante de você. Nem sempre sabemos o que ela passou, qual é o histórico, como que ela está naquele dia. Não é nossa obrigação efetiva saber todos esses aspectos daquele ser humano quando a gente vai falar com ele. Senão estaríamos pisando em ovos com todas as pessoas da face da Terra, e esse não é o motivo pelo qual estamos aqui. No entanto, algumas características ali são fundamentais, suas e do próprio indivíduo. Conforme você tem uma convivência, conforme você conhece mais aquela pessoa, você sabe muito bem como lidar em determinadas situações. E aí Freud sempre dizia, sempre não, talvez tenha dito uma vez só e foi registrado assim, que o homem é dono do que cala e escravo do que fala. Quando você põe a sua palavra para o mundo, o que você espera com isso? Qual é o tipo de mensagem que você está passando? Por que você está passando essa mensagem? E por que as pessoas deveriam ouvir a sua mensagem? Na música, isso é mais interessante.
eu já vi algumas pessoas desse ramo falando sobre: se você não tem uma mensagem, meu filho, você não vai gravar uma música. Você não tem nada a dizer, você não tem nada a acrescentar, não tem nada a agregar. Né? A gente pode ver que existem músicas que são melhores do que outras, algumas têm efetivamente uma letra mais contundente, que tem uma certa profundidade, e tem outras que, né, são coisas aleatórias. Livro, bicicleta, um quadro, né, tipo... Eu não ia falar MPB, mas tem algumas da MPB que é meio assim, né? O passarinho na janela que bateu, fez voar. Faz nenhum sentido. Mas essa não é a ideia. A ideia é da seguinte: a sua palavra, quando ela sai da sua boca, ela sai como uma flecha. Tá? Ela sai como uma flecha. A força com a qual você usa essas palavras é o que vai modular a velocidade e o estrago que essa flecha vai fazer. Então, um eu te amo, quando você fala, e existem formas de você falar, né, obviamente, ele vai bater naquela pessoa fazendo um sentido tremendo ou quebrando essa pessoa. Né? Existem situações. Pensa no final de um relacionamento, por exemplo. Olha, tá tudo acabado entre nós, aqui não vai dar certo, tal, mas eu te amo. Entende? É meio que um golpe de misericórdia. Eu vou fechar a porta, mas vou deixar ela entreaberta aqui. Não sei. Vou deixar mais ou menos aqui. Então aí você faz o que com aquela pessoa? Ela ouve aquilo, você às vezes fala sem a intenção, fala por falar, fala para machucar que seja, e a pessoa que recebe? Cadê a sua responsabilidade em relação a isso? Eu não estou falando que você é responsável pelo outro, pela forma 100% como o outro vai se sentir. Mas quando você abre a boca para falar, você tem que pensar: o que eu quero transmitir aqui? O que eu espero que a pessoa compreenda nessa minha mensagem? E aí, de novo, formas e formas de você conversar, de você exprimir a sua vontade, seus desejos, sua intenção, seus interesses. Porque você pode, não deveria, né? Mas pode ser grosseiro com absolutamente todo mundo ao longo do seu dia. A maioria das pessoas vão te compreender, não vão gostar da forma como você falou, mas provavelmente vão compreender se o seu português for bem falado, né? Se for bem dizido. Né? Você falou bem ali o português, a pessoa entendeu, ótimo. Né? Eles não vão gostar da forma como você fala. Ok. Mas aí entra aquela outra questão. Para que falar dessa forma? Por que eu quero atingir essa pessoa com palavras? Porque eu sei como atingir essa pessoa com as minhas palavras. Para quê? O que tem ali por trás? Qual que é, em certo nível, ali, a covardia que eu não tenho? Quer dizer, a covardia que eu tenho para não partir ali para um confronto direto, para falar e despejar tudo que eu quero dizer, o que eu penso, etc. Mas aí eu tenho que usar as minhas palavras, escolhidas muito sabiamente, fazer uma construção e machucar o outro. Para quê? Qual o propósito disso? Ou, mais ainda, eu tenho noção dessa possibilidade? Deveria. Todo mundo, todo ser falante deveria ter noção dessa força que tem a palavra. Quando você coloca ela no mundo, você fez isso por um motivo. O que te leva a colocar no mundo aquelas palavras? Poderia até perguntar aqui para mim: o que te leva, Antônio, a vir aqui e fazer uma live falando essas coisas para nós? O que leva? O meu motivo é, pura e simplesmente ali, o amor, o carinho que eu tenho por vocês e que eu quero que todo mundo seja o mais feliz possível, porque se todo mundo for mais feliz, todo mundo vai ficar melhor, então o mundo vai ser efetivamente um lugar mais feliz. É uma utopia, eu sei que é o mundo do dever ser, isso não vai acontecer, mas eu estou fazendo a minha microparte. E aí que entra a questão. É uma microparte que eu posso fazer, então eu faço. Aí você tem ali diante de um embate, um confronto, e aí você sabe que a palavra pode machucar o outro. E agora você também sabe que essa palavra pode machucar num nível irreversível. Sim, irreversível. A depender do que você fala no momento, em determinados momentos,
o outro vai ser tão impactado pela sua palavra quanto seria por uma bala, de um tiro. A palavra eu já falei, ela sai como uma flecha da nossa boca, com a força e com a intensidade que a gente dá a ela. Agora, algumas vão bater nessa pessoa como se fosse uma bala. E aí? Você está pronto para lidar com isso? Você já pensou nessa parte da sua responsabilidade? E aí, é aquela máxima. Se eu não tenho nada a contribuir, se eu não tenho nada para falar, eu me calo. Eu fico quieto. É porque fulano tem a personalidade forte, fala tudo o que pensa. A gente já disse sobre isso, né? O nome disso daí é grosseria, chatice. Você não precisa falar tudo o que você pensa. Não há necessidade. E aí você pensa, ou não sei. Não estou dentro da tua cabeça para saber o que você está pensando. Mas aí veja, estamos construindo aqui a questão da palavra, do diálogo e da força que ela tem sobre o outro indivíduo, da nossa responsabilidade. Vamos agravar a situação. Quando você está lá na internet, não você, né? Eu digo os outros você, né? As outras pessoas. Tem lá algum post, algum comentário, alguma coisa, a pessoa olha aquilo lá, só acha engraçado que e começa, né, fazer um textão gigantesco lá. O confronto começou, a guerra. Vamos declarar guerra. E aí eu vou registrar todas as palavras mais duras, eu vou no dicionário, eu vou botar no chat GPT, eu vou no Google ver o que é isso que eu estou escrevendo porque eu não me recordo desse termo. E aí, qual é o motivo que você tem dentro e efetivamente você precisa expressar daquela maneira, de uma forma tão bruta? Para que essa intenção, eu não vou chamar de criminosa, né, porque nem sempre é, mas por que essa intenção antiética, talvez, ou imoral, de escrever daquela forma, de entrar numa discussão, e mais, sendo covarde o suficiente para fazer isso atrás de um celular, usando essa máscara da rede social, se protegendo, se achando, aliás, mais bem protegido e inatingível, inabalável. Hoje a gente já vê que xingamentos pela própria internet são passíveis de dano moral. Ou seja, você não pode falar o que você quiser. A internet não é um livro das opiniões públicas e qualquer opinião é válida e é cabível ali. Não é assim que funciona. Bem ou mal, com a palavra, quando você fala, você já entendeu isso. Que você não conversa com as pessoas que estão com você da mesma forma como você conversa lá brigando pela internet. Aliás, para pensar na última briga, se é que você teve uma. Bom, talvez tenha tido, né? Para pensar nessa última briga que você teve, a forma como você falou com essa pessoa. E me diga se você falaria da mesma forma se fosse escrevendo. Ou vice-versa. A última treta que você teve aí no Instagram, porque fulano gosta de azul e você gosta de verde. Aí você foi lá brigar porque tem que ser azul, não pode ser verde. Ao contrário, né? Eu falei que você... Bom, você entendeu, né? Então aí você vai brigar com fulano porque ele não gosta da mesma cor que a sua. Você falaria daquela forma se estivesse frente a frente, cara a cara? Talvez, inclusive, dentro de uma chamada de vídeo que vocês estão se vendo, você já não falaria dessa forma. Por quê? Vem ali o senso, né, o sensor, né, o superego que seja, ou a consciência te fala, meu filho, não fale assim, né? Não seja tão estúpido, não seja tão bruto, não use essas palavras tão duras. E aí veja que eu não estou dizendo isso tudo para que você seja um moloide e que não reclamar não, que você não fale o que precisa ser falado nos momentos específicos. Porque daí, se você é instado pela vida a agir, você tem que agir, senão também é covardia. O que eu estou te dizendo é... Só um momento. Pausa dramática. Quando você fala, você tem uma intenção. Senão você não abriria a boca para falar. Né? É mais fácil ficar em silêncio. A inércia. Então, o que eu quero atingir? Qual é o objetivo que eu tenho quando eu falo? E aí veja, em uma certa proporção,
esse negócio de as pessoas me interrompem, elas não deixam eu falar, então eu tenho que falar mais alto, e aí ninguém quer saber do que eu tenho a dizer e tudo mais, que também já abordamos aqui em alguma dessas lives. Olha, se você não tem nada de interessante a dizer, quem vai querer ouvir? Aliás, por que as pessoas seriam obrigadas a ouvir se você não tem esse algo interessante a acrescentar? Eu não digo que todas as conversas devem ser obrigatoriamente edificantes e cobertas de informações com as suas fontes citadas ali em notas de rodapé. Não sei nem como seria isso numa conversa, né? Nota de rodapé, mas você entendeu. Mas o fato é, quando eu converso, quando eu me comunico com alguém, qual a minha intenção? Eu quero que o outro ouça. Eu quero levar ali um ponto de vista, responder uma pergunta. Para isso, eu preciso primeiro ouvir o que o outro tem a dizer. Até o final. Sem botar no 1,5 ou no 2x. Ouvir o que ele tem a dizer. Porque, infelizmente, nós somos mais programados para responder de imediato o que nos falam do que processar aquela informação, pensar, ponderar e dar uma resposta. Dar uma contribuição, entende? Às vezes você corta ali que o cara está falando bem no meio e já mete a resposta ali. Às vezes a pessoa só queria te contar um negócio. Né? Fora as competições que acontecem. Minha doença é pior que a sua. E aí, de novo, qual é a intenção disso? Por que eu quero diminuir o outro por meio das minhas palavras, falando que a minha doença é superior à dele? E às vezes nem é. Às vezes nem é. Você para pensar no que você vai falar, você reflete sobre isso. E aí, olha, de novo, eu não estou entrando na sua responsabilidade emocional com o outro. Não tem nada a ver com isso daí. Eu estou falando de você com você mesmo. É da sua responsabilidade enquanto ser humano, enquanto uma pessoa que abre a boca para falar, sabendo. E esse é o diferencial. Você, quando abre a boca, você e todos vocês, quando abrem a boca, sabem muito bem que a palavra tem poder. Você já ouviu isso milhares e milhares de vezes. Você sabe disso, mas você nunca refletiu efetivamente sobre o poder que ela tem. Seja para levantar alguém de uma cama, seja para botar alguém numa cama. Da mesma forma. Expressar ali o seu próprio sentimento, seja numa música, que seja num poema, que seja se declarando para alguém. Tudo aquilo envolve um pensamento, envolve a sua inteligência para formular o que se quer dizer. Você não simplesmente chega ali no teclado e começa a digitar lá, ou então pega o celular, vai deslizando o dedo e aí espera que o corretor e o texto automático aí faça o seu trabalho. Não é assim que funciona. Muito embora, às vezes, a gente sabe que é assim que sai. Então, para pensar, observe a sua intenção. O movimento é daqui para fora. Não é de fora para dentro. Se alguém foi rude comigo, se alguém foi grosseiro, o problema é 100% dessa pessoa. Eu não vou devolver na mesma moeda. Se a pessoa me ataca, é diferente. Porque daí eu não posso ser covarde. Eu não gosto de violência, vou ficar escondidinho aqui. Não, aí você não pode. Porque aí é questão de sobrevivência. Mas o movimento é de mim para o outro. E aqui nesse momento, eu sim tenho toda a responsabilidade. Eu tenho que fazer uma escolha de palavras que concatenem a minha ideia, que tenham o sentido que eu quero imprimir nessa fala, e aí sim externalizá-lo. Porque senão, melhor ficar calado. Sim ou não? Dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair. Cara, isso é coisa de criança. Isso ia ser muito infantil. É a mesma coisa de chamar o outro de cabeça de mamão e falar, foi você primeiro, foi você primeiro. Tem que ter um motivo. E no que isso te importa na vida prática? Meu filho, nas suas relações. Todas.
com a sua família, com seus filhos, com seus pais, seus parentes, com o tio do pavê, com a sua esposa, com seu chefe, seus colegas de trabalho, de escola, faculdade, com o mecânico de uma areia, que precisa de uma palavra de amor, porque ele, afinal de contas, ele está consertando uma areia. Entende? Todas as suas relações, todas, são permeadas por palavras, sejam elas ditas, sejam elas escritas. E aí que entra você nesse protagonismo do que eu estou falando, para que eu estou falando e por que a outra pessoa, né, deveria, poderia ou eu gostaria que ela me ouvisse. Por quê? Quando você compreende esse mecanismo, você percebe que as suas relações começam a ficar melhores, porque você fala de uma forma mais clara e evidente. Sim ou não? Se eu falo enrolado, se eu falo grosseiro, se eu falo gritando, se eu falo muito baixo, dificulta ali entender a mensagem. Então eu posso imprimir o ritmo do que eu estou falando. E o tom, ele é o primeiro a bater no ouvido do outro. É o primeiro, que seja uma mensagem escrita, a bater nos olhos do outro. O tom. A pessoa nem presta atenção na mensagem. Ela já ficou paralisada pelo seu tom. Ninguém me ouve. Meu filho, como é que você fala? Você fala gritando toda vez, quem é que vai querer te ouvir? Entendeu? O tom da sua voz, o tom da sua escrita. O que você quer entregar? Se você estiver bravo, você vai falar num tom diferente. Olha, eu não gostei disso. Mas se você estiver, não gostei disso. Podia ter sido diferente. Ou seja, as coisas que nós falamos, elas podem ser ditas de outra forma. A mensagem, ela não será entregue se você não utilizar o tom adequado. Fim de papo. Quer que te ouçam? Você quer falar? Beleza. Use o tom correto a depender da situação e da pessoa com a qual você está falando. Aí ficou parecendo aquela chamada a cobrar após o sinal, né? Diga a cidade, enfim. Viajei na maionese. Então você fala e preste atenção na sua responsabilidade. Por que eu quero falar isso? Para quem? Qual é o efeito que eu quero gerar nessa pessoa? E aí, obviamente, né? Se for para destruir alguém, e eu já te expliquei que isso é possível por meio da palavra, para quê? Eu quero me vingar. Nossa, excelente, né, da sua parte, muito nobre realmente. Qual o motivo que você quer ferir alguém com a sua palavra? Não estou dizendo que você tem que distribuir eu te amo para todo mundo todo dia, não. Mas um vai se lascar é melhor que você não distribua, né? É mais sensato. Certo? Então para pensar qual é o tom que você vai dar, a mensagem que você quer transmitir, a mensagem. E aí você define o tom. Porque a primeira coisa que vai bater na pessoa é o tom dessa flecha. Segundo é a mensagem. Talvez a mensagem nem chegue porque a pessoa está reticente ali com aquele tom utilizado. Então verifique, né? Se estiver conversando com alguém, como que eu gostaria que essa pessoa falasse comigo? Sempre bom exercitar a empatia. Então eu vou falar com ela da mesma forma. E as ações dos outros não nos definem. Então, se você é gentil, mantenha-se. Beleza? Encaminhe essa live, senhoras e senhores, para quem você ama. Especialmente para aquela pessoa que não tem noção do que fala e usa as palavras como um porrete. Está tudo errado. As palavras têm o poder sim de bater e machucar. Então vamos tomar cuidado ao proferi-las. Se a mensagem foi transmitida do jeito correto, como ela vai chegar do outro lado, aí já não é problema seu, é problema do outro que tem que também ver as suas próprias questões internas. Né? Pois é. Agradeço a todos a vossa audiência, a vossa paciência e nos vemos na próxima live do Dia Útil. Até mais, pessoal. Muito obrigado.